O mês de agosto é considerado como a época mais quente e seca do ano. Com isso, os focos de incêndios são recorrentes tanto na zona urbana quanto na zona rural. A preocupação das autoridades responsáveis que combatem esses incêndios são constantes. Conversamos com o tenente do Corpo de Bombeiros, Tiago Rodrigues, onde ele destaca como ocorrem esses incêndios. São diversos tipos de queimadas, né? Como eu bem citei aqui, nas zonas urbanas, as queimadas se caracterizam, em regra, né, pode-se dizer por um crime ambiental, por uma ação humana, né, geralmente de forma intencional, de forma dolosa, que o cidadão ateia fogo naquela vegetação para diminuir aquela vegetação, aquela massa de vegetação que se encontra em um lote baldio, por exemplo, ou até mesmo, né, ateando fogo em um lixo e devido aos ventos fortes, umidade relativa do ar muito baixa essa época do ano e temperaturas elevadas, o fogo se propaga e pode atingir uma determinada reserva ambiental. O tenente ainda explica quais as consequências dessas queimadas e as principais regiões de focos do estado de Goiás. As queimadas elas afetam tanto toda a fauna e toda a flora daquele determinado ambiente que está sendo devastado pelo fogo. Quantos animais que não morrem devido a uma determinada queimada, que não perdem suas vidas. Animais fogem dos seus habitats naturais. Em zonas urbanas, por exemplo, quando se tem uma queimada em uma determinada vegetação, os animais que habitam aquela vegetação, eles se afugentam, indo para o interior das residências, tal como roedores, nós temos aí também serpentes, aumenta o número de ocorrências. Atualmente a estatística nos traz que a região sudoeste está sendo mais atingida, né, até então, no mês de agosto. Região sudoeste, quais são as principais cidades? Nós temos aqui Rio Verde, Jataí, Chapadão do Céu, são as que estão tendo maior recorrência de incêndios florestais, tudo bem? Temos também a região sul, região de Itumbiara, Morrinhos, Goiatuba, Vicentinópolis. Então são essas regiões que estão sendo mais afetadas. Principalmente, a gente inclui que são regiões, principalmente a região sudoeste, regiões que têm muita plantação. Todos os anos, o Corpo de Bombeiros realiza a Operação Cerrado Vivo. Esse ano, a corporação está focando na conscientização da população sobre os efeitos severos dos incêndios florestais. A Operação Cerrado Vivo é a operação mais longa do Corpo de Bombeiros. Nós tivemos início em fevereiro de 2020, trabalhando ali numa fase inicial, que a gente chama de fase de preparação. Então, nessa fase de preparação, nós elaboramos, juntamente com todas as unidades do Corpo de Bombeiros, os planos de ação para que se execute as ações, as escalas operacionais dos militares que vão trabalhar nos incêndios florestais. Nós trabalhamos também com a conscientização da população, principalmente, né? Isso é um foco muito importante da Operação Cerrado Vivo. Nessa parte de conscientização, nós realizamos distribuição de panfletos, de cartazes, de cartilhas para as crianças nas escolas, realizamos palestras, porém, esse ano nós tivemos aí a situação da pandemia do coronavírus, que foi cancelado algumas operações preventivas, tal como palestras nas escolas, né, que é uma fase muito importante da Operação Cerrado Vivo, e a Operação Cerrado Vivo teve que se readequar. Mas te pergunto, até quando vai esse clima quente e seco, que é um dos principais causadores desses focos de incêndios? Quem vai explicar melhor é o professor Mestre Eduardo Argolo, pesquisador em geoprocessamento e sensoramento remoto. Como é que fica o clima no final de agosto e setembro? Nós estamos com menos influência daquela massa ar polar, né, e somente com uma influência de um ciclone no Atlântico, né, que ainda mantém um pouco essas temperaturas amenas. O que a gente pode dizer é que haverá uma subida das temperaturas das máximas, né, e as mínimas um pouco ainda amenas, né, tendo um clima mais ameno no mês de setembro.